todos. Quero agradecer especialmente o convite que me foi feito pelos doutores Moacir e doutor Fares. Agradecer a presença dos senhores numa noite como a de hoje. Não é fácil estar aqui. Eu quero eu só estou aqui porque realmente eu tinha que falar, senão não viria. Frio, chuva em Campos, que a gente não está acostumado com isso, é complicado. Se fosse lá no sul a gente está acostumado com frio, com tempo ruim, não teria problema. Eu sei que aqui vocês não estão muito acostumados com esse tempo não, né? Já estão preparando o fundir, já estão tirando o agasalho do armário. Quando foi feito o convite pelo Dr. Moacir e pelo Dr. Fares, eu fiquei muito feliz com a notícia da comissão que foi criada, porque o direito eleitoral, como já foi dito aqui, realmente ele é um ramo do direito a qual não é dada a devida atenção. Nós não temos na faculdade, pelo menos eu não tive, acredito que os senhores também não tiveram, e de modo geral é um direito que ele nos encontra e não nós que o encontramos. Surge a partir do advogado que tem uma demanda, que é procurado por alguém para resolver uma questão eleitoral, e no nosso caso surge com uma designação para a Justiça Eleitoral. Como os senhores sabem, a Justiça Eleitoral não tem um corpo de juízes, são juízes estaduais que são designados para a função, com uma grande inveja dos federais, já fica o registro, e tenta há alguns anos tirar essa competência. Bom que levasse todas as outras que ainda estão com a gente, né? Então é na prática, é no dia a dia, quando surge uma ação eleitoral, que a gente vai se acostumar com isso. A gente passa no concurso com questões que são muito superficiais sobre direito eleitoral, mais essa parte de direitos políticos, inelegibilidades, algumas condições de elegibilidade, mas que não é vamos dizer, não vai muito a fundo nas questões. E quando surge então que o telefone toca e fala, olha, o senhor está respondendo pela zona eleitoral tal, e aí que a gente pensa, nossa, eu devia ter estudado direito eleitoral. Mas o que também dá um pouco de sossego é que, tirando um ou outro, o Dr. Robson é esse um ou outro, que vão nos procurar, que, no geral, também não sabe muita coisa. Então ele começa a falar, você pensa, pô, eu não sei o que ele está falando, mas eu acho que ele também não sabe. Então eu vou pesquisar e eu vou resolver. Agora, quando pega alguém que sabe, a gente tem que sentar, tem que estudar, tem que voltar aquele martírio dos juízes. Isso é muito importante, ainda mais período eleitoral, que todo mundo quer falar sobre eleição, todo mundo quer falar sobre candidato, às vezes quer tirar dúvidas e fica naquele silêncio, eu não vou responder porque eu não tenho certeza. Isso acontece com todo mundo, então não estranhe quando alguém procurar pelos senhores, hoje não saberem a resposta, porque na maioria das vezes a gente também não sabe, vai ter que estudar e vai ter que ir atrás. E hoje, com o Poder Judiciário, vamos dizer assim, nesse papel central que ele tem hoje, não há uma manchete de jornal, não há uma conversa de bar em que não se discuta algum tema jurídico. Então, antes, o que era o problema do médico, que os pacientes já vão com a doença e com o tratamento, hoje acontece com todos nós. É feita uma pergunta, mas ele já leram algum blog, já leram algum jurista falando sobre aquele assunto, né? Então, é um tema que no dia a dia tem chamado muita atenção e tem ocupado espaço na mídia. Você não abre um jornal hoje que não se fale com o direito eleitoral. E nesse tema, então, alguns termos que antes eram exclusivos do vocabulário jurídico passaram a se tornar muito populares. E um deles é a questão relacionada a direitos políticos. Principalmente nessa fase, é muito comum a gente ver notícias do tipo, olha, o candidato A teve a candidatura deferida, porém há uma possibilidade de condenação e suspensão de direitos políticos. Olha, o candidato B não vai poder concorrer porque tem direitos políticos suspensos. Então a gente vem aquela velha, o que seriam realmente esses direitos políticos? Será que seria apenas essa possibilidade de ser candidato, a possibilidade de votar? Não, é algo muito maior, né? É um direito muito mais amplo, com uma história riquíssima e que hoje, infelizmente, é relegado a essa condição apenas do votar e do ser votado. Okay? Vou pedir ao Dr. Fares, se possível, um copinho de água. Isso aí já funciona. Deixa eu ver o troco. Deu para ficar segurando aqui na sua. Tá bom, sim?
Então, só queria registrar com relação a esse fato, dessa centralização do Poder Judiciário hoje, ou esse destaque que se está dando ao Poder Judiciário, a gente não sabe realmente se é o que a gente chama de uma judicialização da política, ou seja, se é o Judiciário que está avançando nos limites e começou a tratar sobre temas políticos, ou se é uma política de judicialização, que é algo que hoje é pouco comentado, mas que ocorre cotidianamente. O que seria essa política de judicialização? O parlamento, frente a alguns temas polêmicos, e que ele tem medo que aquilo retorne contra ele, ou que cause uma má impressão na população, ele transfere ao judiciário a solução de algumas questões que caberia a ele. Então, hoje nós vemos o Supremo tratando sobre descriminalização de aborto, a possibilidade ou não de doação de pessoas jurídicas para partidos. São todas questões que devem ser discutidas no parlamento, mas quem é que vai querer enfrentar isso? E depois, pôr a cara pedindo voto. Ele acaba se comprometendo com uma ou com outra posição e sempre vai ter o que desagrade. Então, repassam isso ao poder que não é eleito, que não vai depois se submeter vamos dizer assim, ele não vai precisar se submeter nem pedir voto a ninguém. Então, como ele não é eleito, ele fica fora dessa prestação de contas. Ninguém vai cobrar isso do Poder Judiciário. Mas, como os senhores sabem, é o único poder que não é eleito. Então, há uma crise muito grande de legitimidade dessas discussões. E isso acaba nos levando a uma atuação muito maior do que deveria ser. Mas é um fenômeno recente, talvez de 2 décadas para cá, a última década principalmente, e que difere muito do judiciário que nós tínhamos no século XX, que era um judiciário, um poder um pouco misterioso, restrito. As pessoas não conheciam, de modo geral, os juízes, não sabiam quem eram os ministros do STJ e do STF. Hoje todo mundo sabe quem é, porque ele acabou tomando esse papel de destaque, seja por vontade própria, seja porque ele foi levado a essa condição, né? Então, iniciando a parte conceitual, o que seriam direitos políticos? É só votar e ser votado? Não, é mais do que isso. Exerce o direito político, é uma prerrogativa, né, de participação do cidadão na condução dos negócios públicos, ou seja, intervenção nas decisões do Estado. Isso se dá votando, que é a capacidade eleitoral ativa, sendo votado e, eventualmente, eleito, manifestando a sua opinião sobre assuntos relevantes, plebiscito, referendo e a iniciativa popular de lei, e também fiscalizando atos do poder público. Como vocês sabem, o único requisito que se exige para a propositura de uma ação popular é ser eleitor, ou seja, estar em dia com a justiça eleitoral. Porque essa fiscalização, ela é, obviamente, uma expressão de direito político, e pode se dar por outras ações, direito de petição, direito de requisitar informações de órgãos públicos, também é exercício de cidadania, que é o que visa o direito político. É um direito público subjetivo que pode ser exercido em relação ao Estado. De natureza instrumental, por quê? Porque ele visa concretizar o princípio da soberania popular. Todo o poder emana do povo, e ele o exerce através dos direitos políticos, ok? Trata-se, como consta da própria Constituição, de um fundamento da República, que é a soberania, e que tem um atributo da própria noção de cidadania. É tão importante que ele é reconhecido tanto no plano internacional, dos chamados direitos humanos, quanto no plano interno, sobre a aplica de direitos fundamentais. Também constou de documentos históricos importantes, como a Declaração de Direitos dos Estados Unidos e da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que são os dois fenômenos históricos que, podemos dizer assim, que dá essa nova feição ao Estado moderno. Então, iniciando aqui a parte histórica, eu vou resumir, fiz um breve mergulho raso na história brasileira dos direitos políticos, ok? Aqui. Período colonial. É no período colonial que nós temos, de acordo com a pesquisa que eu fiz, a primeira eleição do país, que ocorreu em 1532, na Vila de São Vicente, e que visava a composição de um conselho administrativo da vila. Esse conselho, então, se reportaria à instância superior e, em último grau, a Portugal. Todos podiam votar e ser votados?
Não. Lá o critério era o homem bom. O que era o homem bom? O homem bom é o que tem propriedade. Então, o homem maior, livre e que tem propriedade. Era o que se chamava de voto, a gente vai ver mais à frente, voto censitário. Tá? Estabelece alguns requisitos. E era, obviamente, uma eleição indireta. Né? Se votava em quem votaria para os cargos superiores. Aquelas pessoas que estavam sendo votadas, elas ocupariam uma função que era mais de eleger os superiores do que provavelmente de governar alguma coisa ali na vila. Seriam as pessoas que teriam voz. Né? Ainda no período colonial, teve a primeira eleição em âmbito nacional, em 1821, um ano antes da proclamação da independência. Fato curioso, nós não tínhamos legislação eleitoral. Então, o que eles faziam? Nessa primeira eleição de 1832, aplicava-se a ordenação, no caso das ordenações filipinas, que foram a última a vigir. Nessa eleição nacional de 1821, pela falta de lei, aplicou-se as regras da Constituição Espanhola. Por mais estranho que possa ser, foi a legislação aplicada. Né? E o processo de escolha era dividido em 4 graus, ou seja, era uma eleição indireta, mas elevada à 4ª potência. Né? Primeiro se escolhiam, o povo em massa escolhia os compromissados. Esses compromissados escolhiam os eleitores da paróquia. Os eleitores da paróquia escolhiam os eleitores da comarca. E, por último, os eleitores da comarca que elegiam os deputados para as Cortes de Lisboa. Ou seja, não se elegia alguém para exercer o cargo, se elegia ele para ter direito a voto, que era um voto extremamente reduzido, como foi dito. Passando para o período imperial, já sob a vigência da Constituição de 1824, adotou-se o chamado voto censitário, como eu falei para os senhores, que restringiu o direito ao voto, o direito de votar e ser votado a pessoas que comprovassem determinada renda. E o texto da Constituição de 1824 é muito interessante. Ali na parte onde ele diz quem é que pode votar e quem é que pode votar, ele é disciplinado. Se for determinado cargo, tem que ter renda anual de X reais. Se for para um cargo mais elevado, a renda é dobrada, tem que ter uma renda maior. Talvez fosse realmente para excluir os mais pobres da votação, mas quem sabe, isso eu acho que analisado por esse aspecto, com a ideia de que quem fosse exercer esses cargos não dependesse daquele meio de vida, o que levaria, quem sabe, como a gente vê hoje, algumas negociadas. Né? Se o sujeito já tem uma condição já está estabelecido, ele não vai depender, não vai usar o poder para subir na vida. Tá? Mas, de modo geral, o que se trata é isso como um critério negativo, né, que impede a votação dos demais. Na época podiam votar os analfabetos, até porque era a maioria que se podia excluir. E algumas pessoas que não podiam votar, mulheres menores de 25 anos, como regra, não votavam. Os chamados filho-famílias, que é aqueles que moram com pai e mãe, não votavam, salvo se exercesse algum cargo público. Quem já não era filho-família, era o famoso solteirão, que por opção. E homens livres com renda anual inferior a 100 mil reais de bem de raiz, ou de salário, de comércio, também não poderiam votar. Outro detalhe que era uma espécie de um voto, ele era restrito pela questão religiosa. Quem não era católico, que era a religião oficial do Brasil na época, também não podia votar. Ok? E o resultado disso é que em torno de 1% da população apenas é que tinha direito a voto. E uma eleição impregnada de fraudes, porque se permitia algo que hoje é imaginável, que é uma votação por procuração. A pessoa podia votar por procuração. Bastava que alguém se apresentasse com uma procuração assinada por ele e que algum dos presentes afirmasse conhecer aquela pessoa que estava votando. Então imagine, no voto de cabresto, como é que iriam ser, ou seja, 1% e com uma grande fraude. 1881 vem a chamada Lei Saraiva. Na verdade é um decreto, não é uma lei, né? Trouxe algumas mudanças, como a instituição das eleições diretas para todos os cargos, a criação do título de eleitor e a possibilidade do não católico ser candidato. Contudo, ela proibiu o voto dos analfabetos. Ou seja, avançou por um lado, mas como os analfabetos eram a maioria, acabou retrocedendo para o outro. Tá? Período republicano. Proclamada a República em 1891, então, publica-se a nova Constituição que ampliou consideravelmente o âmbito de direitos políticos, otorgou o direito de voto aos maiores de 21 anos, com exceção dos mendigos analfabetos, praças de pé e ainda as mulheres. Tá? Também não podiam votar os religiosos que tinham feito voto de renúncia à liberdade individual.
porque eles ficavam sujeitos sempre a uma ordem superior. Né? De todo modo, a grande mudança na legislação eleitoral brasileira vem com o Código de 32, que é o código que instituiu o voto da mulher, o código que criou a Justiça Eleitoral, e a partir do qual foi instalado o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais. É a partir dele que há uma efetiva sistematização do processo eleitoral, com as regras, em grande parte, que nós conhecemos hoje. Tá? No entanto, como tudo que é bom dura pouco, com a Constituição de 37, instituída já no início do Estado Novo, pelo Getúlio Vargas, grande parte desses avanços foram cessados. A Justiça Eleitoral, para ser uma ideia, ficou fechada até 1945, e durante grande período nós não tivemos eleições. Isso foi mudado com a eleição de 46, e então, em 65, Castelo Branco, o nosso primeiro presidente militar, ele sanciona o Código Eleitoral que nós temos até hoje, com todas as mudanças. Okay? Avançando na Constituição de 1988, uma Constituição que marca, depois de um longo período de estado de exceção, de ditadura militar, marca a retomada da democracia. E como tal, uma expressão dessa democracia, consta logo no artigo 1º que todo o poder emana do povo. Adotou-se o que se chama de democracia semidireta, ou seja, participação direta em alguns casos, como vai plebiscito, referendo, lei popular, e indireta, em outros casos, que é elegendo representantes. Tá? Então, para a concretização dessa soberania popular, se estabelece e se institui todo o regramento dos direitos políticos. Alguma pergunta? Se tiverem qualquer pergunta, fique à vontade, é só levantar a mão que eu paro e a gente... Tá ok? E com a Constituição de 88, alguns conceitos foram trabalhados de forma um pouco mais sistematizada. Por exemplo, o sufrágio, emanação do desejo, da vontade política do cidadão expressada pelo voto. Ou seja, é o nome que se dá ao direito de intervir na coisa pública, que é o sufrágio. Tá? O sufrágio pode ser universal ou restrito. O que caracteriza cada um? Não significa que o sufrágio universal, todos votarão. Alguns critérios biológicos e psicológicos excluem naturalmente algumas pessoas da manifestação dessa vontade política. Hoje, por crianças jovens até os 16 anos, pessoas com problemas mentais que são incapazes não votam, e não é por isso que nós deixamos de ter um modelo de sufrágio universal. O que difere um e outro é o critério de exclusão, é a legitimidade ou não do critério de exclusão. Se você exclui alguém porque ele não tem um patrimônio suficiente para votar, esse é um critério ilegítimo. Então a gente pode dizer que esse é uma restrição ao sufrágio. Agora, se o critério que estabelece é o estritamente necessário a ter uma vontade popular que espelhe realmente a vontade da população, excluindo aqueles que não conseguem realmente exprimir sua vontade, é porque temos um sufrágio universal. Tá? Restrito, como dito, é aquele censitário, seja pela questão econômica, pela questão cultural, ou seja por questões de sexo ou de política, veda a votação, por exemplo, por mulheres ou por pessoas que não são da religião oficial. Tá? Com relação ao valor que se dá a cada um, pode ser igual quando todos os votos recebem o mesmo valor, que é o nosso caso, né? Ou pode ser desigual se existe algumas pessoas, algumas classes que recebem um valor diferente pelo seu voto. O voto, cujo conceito não se confunde com o sufrágio, é o ato pelo qual o cidadão exerce o sufrágio, ou seja, é o ato jurídico que materializa o direito ao sufrágio. Assim como a nossa petição inicial materializa o direito de ação, o voto materializa o direito de sufrágio. Ok? Ele tem algumas características, então, que eu destaquei ali. Personalidade, ou seja, é a própria pessoa que tem que votar. Obrigatoriedade, queira ou não, brigue ou não, é obrigatório. Pode ir lá para anular o voto, para votar em branco, não tem problema, mas tem que votar. Liberdade, a pessoa é livre na escolha do seu voto. Sigilo, ninguém vai saber quem ela votou. É um voto direto, ela não faz através de intermediário algum. Ela vota diretamente na pessoa que ela quer que seja eleita para o cargo. E não mais como nós vemos em pessoas que votaram para esse outro cargo. Tá? Periodicidade, até mesmo pela renovação que tem que ter no sistema de mandatos políticos, ele é um voto que tem um direito que se exerce de tempos em tempos.
E igualdade, como dito, cada pessoa tem direito a um voto e todos com o mesmo valor. Ainda uma classificação que se faz entre direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. O que seria isso? Direitos políticos positivos é essa intervenção popular, a intervenção do cidadão nas coisas públicas e todo o regramento que tem por trás disso. Os direitos políticos negativos são aqueles que tratam do impedimento à manifestação popular, tá? Aqueles casos de inelegibilidade ou de inestabilidade, melhor, não vai conseguir. Aqueles que não podem se alistar, os inalistáveis. Okay? A gente vai ver mais adiante na questão relativa ao alistamento. Então, as formas de exercício da democracia direta são os casos de consultas públicas sobre assuntos relevantes. Aqui, o cidadão se manifesta diretamente com relação a certos temas. Ao contrário do que ocorre na democracia, nesse regime de democracia indireta, em que ele elege pessoas que formarão a vontade popular. Por exemplo, elege um número X de deputados, de senadores, e que eles conduzirão as coisas da República. Aqui não, aqui é ele que diretamente manifesta a sua vontade sem intermediários. Isso pode se dar plebiscito, que é o que ocorre antes da aprovação de algum ato legislativo ou administrativo, que agora tem muito candidato falando que a solução é plebiscito, que a população vai expor a sua vontade diretamente. Referendo, que é convocado posteriormente. Primeiro se toma a decisão e depois pergunta se o povo aprova ou não. Se não aprovar, o ato está cassado. Né? E também tem a iniciativa popular de leis, que deve ser sobre apenas um assunto. A proposta deve ser apresentada à Câmara de Deputados, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado, distribuído em 5 estados e com no menos 3/10. Ou seja, para quem gosta de concurso público, está aí uma pergunta que sempre cai. E toda essa forma de intervenção direta é prevista na Lei 9709 de 98, tá ok? Alistamento eleitoral e capacidade eleitoral ativa. Como nós vimos, capacidade eleitoral ativa é o direito de votar, é a pessoa escolher os seus representantes. E para que ela se inscreva como eleitora, há esse procedimento de alistamento eleitoral. Procedimento administrativo eleitoral, pelo qual se qualificam e se inscrevem os eleitores. É por meio do alistamento eleitoral que se adquire capacidade eleitoral ativa e se dá o primeiro passo para a capacidade eleitoral passiva. Por quê? Porque para ser candidato existem outros requisitos. O primeiro deles é que esteja inscrito como eleitor. E depois, para cada cargo, a gente vai ver que são requisitos diferentes, como, por exemplo, a questão da idade mínima exigida. Tá? É obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativo para analfabetos maiores de 70 e os maiores de 16 ou menores de 18. Tá? São inalistáveis, ou seja, não podem se inscrever como eleitores estrangeiros e os conscritos, ou seja, aqueles que estão durante o serviço militar obrigatório. Mas nós sabemos que o serviço militar obrigatório é com 18 anos, ou seja, pode ocorrer de quem for servir já tem inscrição. E aí como é que faz? Então, gente, fala uma coisa, eu estou falando aqui, eu estou com a garganta seca. Exatamente, eu ouvi baixinho, só suspende. Ele só fica impedido de votar nesse ano que ele está inscrito, tá? E é porque não tem sentido mais cancelar a inscrição dele e depois exigir que faça uma nova. Basta proibir que vote. Então, aqui, de outro lado, tem as condições de elegibilidade, ou seja, o que é preciso para que um candidato possa se inscrever, que uma pessoa possa se inscrever como candidato, possa registrar a sua candidatura. Tem requisitos que são positivos, que são as condições de elegibilidade, e tem os requisitos negativos, ou seja, não pode incorrer em nenhuma causa de inelegibilidade, tá? Assunto que está na moda atualmente. Quais são as condições de elegibilidade? Nacionalidade brasileira, pode ser a originária ou a adquirida. Pleno exercício dos direitos políticos, nós vamos ver um tópico sobre privação de direitos políticos. O alistamento eleitoral, como dito. Domicílio eleitoral na circunscrição por pelo menos um ano, se for eleição local. A filiação partidária, já que não se permite no Brasil a candidatura avulsa.
E, sabendo, vi notícia até que tem algumas pessoas sentaram registro de candidaturas avulsas. Talvez seja para pressionar alguma manifestação, mas a manifestação é que não cabe. E a idade mínima exigida para cada cargo, conforme está previsto na Constituição. A maior idade que se exige é 35 anos para senadores e presidentes, né, e vice-presidente, e de 18 anos para vereador. Então, os direitos políticos negativos, as inelegibilidades, que seriam barreira intransponível que desautorize o exercício regular de mandato político, porquanto o inelegível não goza do direito de ser votado, embora ele possa votar. Quem está inelegível pode votar normalmente, só não pode ser votado. Né? Quanto à abrangência, essa inelegibilidade ela pode ser absoluta ou pode ser relativa, ou seja, ela pode dizer respeito a todo e qualquer cargo eletivo, ou pode dizer respeito apenas a um cargo específico, por exemplo, terceiro mandato. Um prefeito não é elegível para um terceiro mandato, mas pode se candidatar a qualquer outro cargo público, desde que preencha as demais condições. Né? Atual e superveniente. Atual é que se manifesta antes do registro da candidatura e a superveniente é a que se manifesta após o deferimento do registro da candidatura. Quanto à natureza, ele pode ser constitucional, se estiver previsto em norma constitucional, ou infraconstitucional, quando previsto em lei inferior. E essa lei inferior, por ordem constitucional, ela deve ser uma lei complementar, que é o caso da Lei Complementar 64 e da Lei Complementar 135, que é a lei da ficha limpa. Tá? Se o assunto for tratado por lei ordinária, é caso de inconstitucionalidade formal. Quanto ao modo de incidência direta, ou seja, decorre de ato do próprio cidadão, como, por exemplo, o cometimento de algum crime que importe inelegibilidade, ou pode ser reflexa, naqueles casos em que a inelegibilidade decorre, na verdade, por parentesco com alguma pessoa que exerce o cargo eletivo. Né? Quanto à origem, eu acho que eu me confundi. Não, é isso mesmo. E quanto à origem também, ela pode ser originária ou inata, né, como decorre de uma conduta do próprio candidato ou de terceiro, mas que não é revestida de caráter punitivo, por isso que ela é inata. É o caso, por exemplo, do analfabeto. Ele não é inelegível porque cometeu algum crime ou porque foi sancionado dessa forma, mas porque ele não tem uma condição de escolaridade que lhe permita contribuir com a condução das coisas públicas. Tá? E a inelegibilidade de sanção ou combinada, essa sim, que é a indireta, é a que decorre de um ato, de um crime. Na verdade, essa inelegibilidade ela é uma punição por um ato ilícito que ele cometeu. Tá? Perguntas? Uma privação de direitos políticos. Como nós vimos, a regra é o exercício de direitos políticos com a intervenção do cidadão, a manifestação do cidadão ativo nas coisas públicas. Mas há hipótese em que a Constituição prevê a privação desse direito, ou seja, o cidadão ele fica proibido, por causa transitória ou definitiva, de exercer a sua cidadania, de manifestar, de formar a vontade popular. Né? Consequências é o cancelamento do alistamento eleitoral, o cancelamento da sua filiação partidária, se houver, perda do mandato eletivo, se tiver no exercício, impossibilidade de assumir cargo em função pública, a perda do cargo em função pública, se já exercer, e ilegitimidade para ajuizamento de ação popular, como visto, né? Não pode subscrever projeto de iniciativa popular e não pode votar e ser votado. Aqui não é caso de inelegibilidade, que afeta apenas o direito de se candidatar. Aqui é a privação de todos os direitos políticos, ou seja, ele não pode votar, ele não pode ser votado, ele não pode participar da coisa pública. Ele fica afastado da vida pública. Há quem denomine isso de morte civil, porque ele se torna, para o Estado, uma pessoa indiferente, cuja vontade não representa nada. A Constituição ela prevê hipóteses de perda e de suspensão. Ela veda apenas a cassação, que são aquelas decisões arbitrárias que remontam a um período ditatorial, em que isso era feito como forma de perseguir opositores políticos. Tá? Então a perda ela tem um caráter definitivo e a suspensão tem um caráter transitório. Todo caso de suspensão em que não há um prazo determinado, ele configura uma cassação, e é ilegal. Tá? A única hipótese de perda que nós temos na Constituição é o cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada. Ou seja, é o sujeito que ele se naturalizou brasileiro e por algum motivo ele teve essa naturalização cancelada. Ou seja, se ele não tem mais um vínculo com o Estado, que é estabelecido pela nacionalidade, ele não pode opinar sobre os rumos daquela comunidade.
A suspensão dos direitos políticos ela ocorre nas hipóteses previstas no artigo 15, 2, 3, 4 e 5. A primeira, incapacidade civil absoluta. Esse é um tema que vai gerar muitas discussões, principalmente a partir da publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que lá fala, embora incapaz, ele tem direito de votar e de ser votado. Agora, afora a questão relativa, obviamente, ao bom senso de quem vai tentar se candidatar ou de quem vai tentar votar, há situações que realmente não tem como uma pessoa incapaz votar e se candidatar. Mas a lei, ela prevê que ele tem esse direito, inclusive como auxílio na condução até a urna eletrônica, né? Ele tem que ser um local acessível. E o Estatuto trouxe grandes mudanças, principalmente aquele conceito que a gente tinha do absolutamente incapaz e do relativamente incapaz. Hoje a ideia é ampliação de direitos. Como exercerão? Não se sabe. Mas a ideia é exercer. Então, antes aquela sentença de interdição que se dava, hoje não é bem assim. Tem que especificar o que é que ela não pode fazer, o que é que ela tem que fazer como auxílio de um curador ou de um assistente. Se não me engano, não é nem mais curador o nome, agora é assistente ou apoiador, tem um nome diferente. Né? Quer dizer, a realidade é a mesma, se muda o nome que se dá às coisas, achando que isso vai mudar a realidade. Né? Mas é importante estar atento a isso, que eventualmente algum registro de candidatura, um alistamento eleitoral vai poder gerar alguma controvérsia. A condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. É um efeito automático, basta que o juiz oficie a Justiça Eleitoral comunicando a condenação que ele fica impedido de votar e de ser votado até a extinção da punibilidade. E algumas questões que geraram controvérsia. Contravenção penal. A condenação por contravenção penal incide, gera a inelegibilidade ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Apesar de toda a controvérsia que gerou, a conclusão que prevaleceu é de que a Constituição não fez diferenciação de condenação criminal. E a contravenção não deixa de ser um crime, embora seja um crime que chama de crime anão, ou um crime menor. Mas é crime. Então, e como não pode exigir também a Constituição seja detalhista a esse ponto, além do que já é, então entende-se que por condenação criminal é a contravenção e o crime. Quem celebra a transação penal fica sujeito? Sim ou não? Não, exatamente. Por que não? Porque ele não foi condenado. Ele fez um acordo que evitou a sua condenação. Tá? Suspensão condicional do processo, da mesma forma. O que tem depois uma sentença homologatória do cumprimento das condições, mas ele não fica impedido de exercer direitos políticos. Tá? Condenação à pena de multa, sim ou não? Não. Sim, é uma condenação. A multa, assim como a privação de liberdade e a restritiva de direitos, ela é uma condenação. Da mesma forma, a pena restritiva de direitos. O sujeito é condenado a uma pena privativa de liberdade, mas ela, por ser inferior a 4 anos e sem violência, pode ser substituída, pagamento de cesta básica, prestação de serviços, tudo bem, mas continua sendo uma pena. Né? Então, ele vai ter o trânsito julgado e vai ficar suspenso do direito de votar. Condenação absolutória imprópria é aquela que aplica medidas. Pode falar. Você levantou a hipótese do caso de substituir a pena privativa de liberdade por serviço. Algumas penas permitem ao apenado determinadas horas de cumprimento e, às vezes, até dobrar essa quantidade de horas, reduzir o tempo. Cumprindo de forma dobrada, ele consegue recuperar antecipadamente o direito dele? Ele vai recuperar quando ele tiver uma sentença de extinção de punibilidade, ou seja, pelo cumprimento da pena. Né? Senão, se ele conseguir acelerar esse cumprimento para encerrar antes, melhor, ele vai readquirir o direito antes. Tá? A sentença absolutória imprópria, aquela que condena a aplicação de medida de segurança, sim ou não? Já há o problema dele ser incapaz, né, de poder votar no seu voto, de poder se inscrever. Mas sendo condenado e ele possuindo a inscrição, suspende ou não? Suspende, porque é uma pena. O que há diferente é a forma como ela é executada, que não é com a prisão, não, mas com a internação ou acompanhamento ambulatorial. Mas não deixa de ser uma pena, né? Então ele fica privado de direitos políticos. Outra questão que surge, condenação por ato infracional. Menor de 18 anos, inscrito como eleitor, vamos dizer, com 17 anos ele comete um ato infracional e é condenado. Suspende ou não suspende? Não suspende, porque a Constituição fala em crime. E no ECA nós temos ato infracional. Qual é a diferença? Pragmaticamente, nenhuma.
mas há um tratamento diferente até por não ter a previsão, não há uma tipificação. Outra hipótese é a chamada escusa de consciência. O que é escusa de consciência? É aquele que se recusa a cumprir a obrigação a todos impostos. Basicamente, serviço militar obrigatório e a função de jurado. O cara que é sorteado e integra a lista geral de jurados e não quer por motivo religioso, por exemplo. Então ele tem que cumprir uma prestação alternativa. A Lei 8239 de 91 ela regulamenta essa prestação alternativa para quem se recusa às Forças Armadas. Ela prevê serviços mais burocráticos, de natureza administrativa, em repartições militares. Se não cumprir, se ele falar, não, nem isso eu quero, vai ter direito político suspenso até que cumpra isso e fique em dia com a justiça militar. Aos inscritos na lista geral que recusam o encargo e cumpre o juiz estabelecer um serviço alternativo. De modo geral, vai querer aplicar alguma coisa relativa à Lei 8239, mas não serviu. Nunca vi, para dizer a verdade. O que acontece é que a pessoa vai lá, dá aquelas razões e a gente acaba excluindo da lista e colocando outra pessoa. Mas, de repente, alguém informado, então, um juiz por mais justo que não queira excluir, então ela vai ter que cumprir uma prestação alternativa. Tá? E a condenação por ato de improbidade administrativa, que também gera a inelegibilidade, tá? Por 8 anos. 8 anos, 5 anos ou 3 anos, dependendo qual for o artigo violado. Ok? Sobre direitos políticos, é isso que eu vou falar. Tenho agora a próxima parte, que é sobre a mulher nas eleições. Alguma pergunta sobre direitos políticos? Fiquem à vontade. Tem muita gente querendo saber o que a gente poderia falar sobre a situação de Lula hoje. A situação de Lula é comendo os advogados e ganham bem pra caramba pra isso. Como eu não sou comentarista político, né, e não é um tema que está diretamente envolvido na nossa palestra, eu não vou. Eu sei que tu está gravando, eu tenho várias fofocas para comentar a questão de eleição, mas não posso falar. Mas vou ficar mal depois de off eu conto para vocês. Por exemplo, a questão relativa ao voto censitário. Hoje a gente tem essa ideia do voto universal, né? Todo mundo defende. Agora, no nosso tribunal se estabeleceu a grande discussão. Por que o juiz não vota no presidente do tribunal? Por que o MP, os promotores votam e escolhem seu presidente e no tribunal só quem vota são os desembargadores? São 180 votos apenas. Por quê? Então surgiu a ideia, olha, ainda que seja com emenda ou com alteração regimental, vamos estender os votos aos demais. Isso foi em 2016 que foi o epicentro disso. A resistência é enorme, enorme. E num diálogo, numa viagem que ele estava fazendo com o desembargador, a ideia que eles têm é aquela ideia que se tinha uns anos atrás. Aí, ainda quando eu estava mais próximo, era mais jovem, ele usava como exemplo. Mas olha, como é que o meu voto vai valer o mesmo que o dele, que está 6 meses no tribunal? Eu estou há 30. Quer dizer, a pessoa que vai pedir voto, a pessoa que vai lá pedir voto para mim, vai ter que pedir para ele. Olha que absurdo. Então a ideia que se tem, né, de que alguns votos valeriam mais. Aí surgiu uma hipótese alternativa, que seria um voto, vamos dizer assim, com valores. Olha, todos os votos dos juízes vai ter um peso 1, e todos os votos dos desembargadores vai ter um peso 2. Depois disso aí a gente vai. Nesse tempo conseguiu avançar um pouco, mas logo a questão caiu de novo. A questão do eu posso votar, minha voz ela tem que ser ouvida. Vocês não, vocês estão embaixo. Né? Isso. A gente faz uma defesa assim, fervorosa desse direito ao voto, mas o argumento deles é muito bom. Olha, enquanto vocês não votarem, nós não votarmos, vocês não vão ser ouvidos. Porque ninguém pede voto para vocês. Então você vai criar cargo, primeiro em cima, não precisa criar cargo embaixo. Se vai melhorar alguma coisa, uma vara, vai melhorar em cima, porque é quem vota. Então quem tem pretensão, dificilmente vem a campus falar com alguém porque ele não precisa do voto. Né? Ao contrário do que ocorre no Ministério Público. Né? O procurador, o candidato liga, olha, quero apresentar as minhas propostas e tal. Ou seja, muito mais democrático. Né? Então, apesar de nós defendermos essa democracia, nós vemos que até com a gente isso não ocorre de forma plena. Lógico, né? Essa questão de falar sobre o voto censitário não deixa de ser, em algumas hipóteses, ainda um voto censitário. E estava estudando a questão antes
de passar no concurso, era secretário de um juiz lá em Santa Catarina. E ele está fazendo um mestrado nos Estados Unidos. E o tema dele é o ingresso dos juízes no Poder Judiciário norte-americano, comparando com o nosso. Então lá, como vocês sabem, cada estado tem uma forma de... Cada estado organiza o seu Poder Judiciário. Tem o federal, tem os que são condados, outros que são municípios, enfim. No estado que ele foi, que estava na Pensilvânia, lá o juiz ele é indicado, puramente indicação política. Inclusive o juiz que ele conversou, um juiz português, tá? Mora lá há algum tempo, foi eleito, mas passados 13 anos ele se submete a uma votação. E a votação é simples, deve continuar, sim ou não? E aí a BAC, a ordem lá, diz que quando o juiz está fazendo um bom trabalho, ela apoia, ela que faz a campanha para ele. Olha, vamos deixar ele merece mais um mandato e tal. Quando não é lá essas coisas, então ele pode ser excluído. Né? Isso é questão democrática também no Poder Judiciário, né? Que hoje nós não temos. E é interessante que tem outras formas, tem uns que são eleitos já no início, né? Eles ocupam o cargo mediante eleição. Mas eu acho que a gente tem que ter aqui algum termômetro, né, da atuação. Se não para sair, mas uma votação, olha, vamos fazer uma reciclagem nesse mês passado, 5, 10 anos. Tudo tem que ser considerado, né? Porque senão a gente fica sujeito ao poder, infelizmente. Tá, agora passadas as propostas dos assuntos laterais, vamos para participação feminina na política. Leiam os números. Vejam, além da gente ter tido aqui um reconhecimento tardio do direito ao voto das mulheres, que tem menos de 100 anos, se nós considerarmos toda a história brasileira, é muito recente. Hoje elas são a maioria do eleitorado, 52,29% em 2016, e ainda assim representam apenas 31% das candidatas. E esse 31% vocês verão mais à frente por quê. Se não fosse determinadas ações, nem o 31% haveria. Em 94, antes de ter a obrigação de ter uma regra com candidatura mínima, 7,18% eram mulheres das candidatas. Ou seja, política é um mundo masculino, muito conservador. O Brasil ocupa, para vocês terem ideia, a 155ª posição no ranking mundial de representação feminina. Nós temos hoje 10% na Câmara dos Deputados de mulheres e 14% no Senado. Considerado todo o parlamento, a gente fica atrás do Afeganistão, do Iraque, do Paquistão, da Arábia Saudita e do Congo. São países que não devotam as mulheres com um tratamento igualitário. Ou seja, mesmo lá com todas as restrições, a participação feminina na política ainda é maior. Para terem uma ideia, eleição de 2014, apenas uma mulher eleita governadora. Em 2016, 13% de vereadoras e 11% de prefeitas. Então, no Poder Executivo também há esse déficit de participação. Né? Isso escancara o nosso perfil conservador e masculino na política. Eu fui buscar os dados de Campos que mostram qual é o perfil do candidato na cidade. Das 578 candidaturas deferidas, 69% eram de homens e 31%, está aí de novo, 31% de mulheres. 57% de casados, 16%, a maioria na faixa etária de 45 a 49. Quase 50% brancos e 44,99% com ensino médio completo. Ou seja, está o cenário de quem é o nosso candidato atual. Né? Tem um texto da professora Fernanda Ferreira Mota e da professora Flávia Piroli, que é citada na ADI 3716 ou 5716, que eu faço para vocês, que tratou dessa questão no STF recentemente. Só pegar o número aqui para passar a informação correta para vocês. É a ADI 5617, o voto é de março desse ano. A participação reduzida de mulheres na vida política brasileira não é uma circunstância ocasional, ou seja, não é um fato que surgiu agora. É um desdobramento dos
dos padrões históricos da divisão sexual do trabalho e das atribuições de papéis, ou seja, o homem é o responsável pelas coisas da rua e a mulher é a responsável pelas coisas do lar. Corresponde a uma realização restrita do ideal democrático de igualdade política e reserva os espaços de decisão e as posições de poder a uma parcela da população com perfis determinados, como a gente viu, homens brancos pertencentes às camadas mais ricas da população. As desigualdades de gênero, assim como a desigualdade racial e a de classe, são importantes para se compreender o mecanismo de divisão e diferenciação que impedem uma realização mais plural da política. Ou seja, a política tem destinatário. E essa divisão entre o papel do homem e da mulher é muito claro na nossa história. Temos um exemplo, isso é dado por um psicanalista. Ele diz que a mulher, mesmo quando ela trabalha fora de casa e, por exemplo, contrata uma empregada, o homem, uma questão psicanalítica, se tiver que cobrar alguma coisa da empregada, ele não cobra da empregada, ele cobra da mulher. E por quê? A mensagem que ele está passando para a mulher: essa pessoa que você contratou para fazer o seu serviço não está indo bem, e por isso eu estou reclamando com você. Ele não reclama com ela, ela é uma estranha no lar, ela está fazendo um papel da mulher. Então isso é bom ele saber, porque inconscientemente a gente adota esse comportamento, que ainda é muito masculino e de certo modo até machista. Olha, se resolva com ela, né, que a mulher ficou ruim, né? Ou seja, você devia passar, você não passou, contratou alguém que fez mal. E isso é o que está ainda presente na nossa vida, né? E esse déficit de participação feminina na política gerou a necessidade de ações afirmativas, ou seja, o legislativo e o judiciário tiveram que intervir para dizer: olha, do jeito que está, não dá, só tem um homem na política, a participação feminina ela é irrisória, ela não é notada. Será que é por um desinteresse da mulher ou porque ela não encontra espaço para isso? Então a primeira ação afirmativa que se tomou foi uma ação legislativa, que foi a chamada cota por gênero de candidatura. Isso foi estabelecido em 97, mas a redação inicial dizia que o partido ou a coligação tinha que reservar 30% para as candidaturas femininas. E de modo geral isso não era obedecido, né? Ou se reservava e preenchia todo o resto de homens. Então, em 2009, veio a lei 2034 e mudou isso. Na verdade, já falou assim: ó, a coligação do partido preencherá com o mínimo de 30% de mulheres e 70% de candidaturas. A gente fala de cada sexo, mas é uma ação voltada às mulheres, ou seja, garanta a coligação ou o partido pelo menos 30% de candidatura feminina. E por isso que a gente vê a participação feminina 31,89%. Por quê? É o mínimo, porque é obrigado. Se não tivesse essa exigência, seria muito inferior a isso. O 31 já vai ali, é o limite, é aquela mensagem que se passa. Tem 31 porque você é obrigado, porque senão não tem. Questão interessante. Sim. Não seria mais o desinteresse da mulher na vida política? A gente vai falar disso no tópico de baixo. Pode ser, em alguns locais, pode ser. Mas se não houver uma regra impositiva que diz, vale, em todo lugar tem que ter 30%, não vai fazer. Porque justificativa para não ter o 30% é muito fácil. E dificilmente alguma mulher vai, vai bater a porta da justiça eleitoral e falar: olha, eu queria ser candidata e não fui. E a outra que te interessa, ao ver essa luta dela, você já não vai ter. Então, se não houver essa regra impondo realmente, e que se vire a coligação de partido para conseguir 30%, não vale. Se não tem o 30% de mulher, reduz o de homens, que ele vai alcançar o 30%. Em março desse ano, o TSE, numa consulta, decidiu que a expressão cada sexo, ela se refere, na verdade, ao gênero, e não à questão biológica. Ou seja, um homem trans, eventualmente, se considere mulher, ele se autodeclare mulher, ele vai concorrer na vaga feminina. Assim como a mulher se considere do gênero masculino, ela vai poder concorrer na cota masculina. Complicou. Hoje, o critério, segundo o TSE, para evitar a discriminação, é a autodeclaração, é como a pessoa se declara. Então, se declarar homem, mulher, talvez a solução seja uma chapa composta só de homens nascidos homens, mas que tem representação feminina ali.
Tá? Mas isso gera um problema que o senhor falou, são das candidaturas fictícias ou fantasma. Por exemplo, nas eleições de 2016, dos 10 candidatos que tiveram 0 votos, 9 eram mulheres. Teve um caso aqui no município do Sul Fluminense, em que, além dela, ela registrou a candidatura, mas além de não pedir voto para ela pedia para o marido, que era candidato a vereador também. Ou seja, ela foi obrigada, uma cidade pequena, um partido ou a coligação não viu outra solução, para falar, minha mulher é candidata, põe ela aí que ela concorre. Não pediu voto só para ocupar a vaga, né, só para regulamentar. Nesse caso, o TRE a condenou por abuso de poder. Foi uma votação por maioria, mas que o voto vencedor, ele tem, vamos dizer assim, a fundamentação dele é muito rica. Porque ele fala, é uma fraude, é um tipo de fraude, mas não há previsão para isso. Ela votou nela. Nem ela votou nela. Mas não há a punição prevista em lei. Isso não é um abuso de poder. Ela deixou de ser votada. Quer dizer, ela é obrigada a se candidatar? É obrigada a pedir voto? Não. Ela não tinha R$1 de doação, ela não tinha pedido de voto, ela não tinha prestação de contas, ela não recebeu dinheiro de ninguém, só tinha o nome, exato. Agora, são situações que essas regras acabam impondo. Tem que ter 30%? Sim, nacionalmente é a solução que se tem que adotar, mas há determinados casos que não tem como, a cidade muito pequena não tem 30% interessados, a gente vai impedir que outros interessados concorram pela falta dessa cota. Uma questão a ser repensada. Esse negócio de se achar na cota é muito subjetivo, né? Eu posso me achar na cota. Nesse caso ela foi condenada, mas, como eu falei, o voto vencedor ele traz essa questão da falta de tipicidade. Não há previsão para enquadrar isso como fraude. Ou seja, e a pessoa que, em tese, ela é resguardada, que ela é objeto de uma ação afirmativa, ela está sendo punida. Punida pelo exercício fraudulento de um direito. Né? Sim. Quem foi condenado foi a mulher? A mulher. Então não tem diferença nenhuma. Então não vai ser candidato. Não, para ela não vai ter diferença nenhuma. Teve um outro caso, isso na verdade na última eleição, salvo engano, coisa de bastidor, teria sido uma determinação de cima. Olha, vamos processar as mulheres que estão nessa fraude. Em alguns casos, processou a mulher e o candidato teria sido beneficiado por ela. Ou então pode ser processação antiga ou coligação. Exato. Então fica essa questão. Porque em tese ela está ali, está muito aberta. Ela tem direito político suspenso ou não, ela está pedindo lá, pô, não tem que ser candidata mesmo, vai fazer diferença. Agora talvez o partido, para o candidato beneficiado, vai fazer. Eu só fiz essa observação, eu tinha feito uma observação porque às vezes eu vejo o partido pedindo pelo amor de Deus, para que alguma mulher se candidate para preencher a cota. E a gente vai ver nos próximos slides, a questão se tornou ainda mais complexa por algumas decisões desse ano. Tá? Se estabeleceu na lei de 2015, na reforma de 2015, uma cota de gênero também na distribuição do fundo partidário. Que falava, olha, não basta que ela se candidate, porque ocorreria isso, ela vai se candidatar, não vai ter dinheiro nenhum, não vai fazer campanha e vai morrer isso mesmo. Agora o partido ou a coligação, de acordo com a lei, teria que transferir entre 5% e 15% do dinheiro recebido do fundo partidário para candidaturas femininas. Aí vem o STF e fala assim, não senhor, é muito pouco, tem que ser 30%. Se ela tem 30% da cota de candidaturas, as mulheres têm 30% do fundo partidário. Tem que ser distribuído por elas. Se for mais do que 30% de mulheres, então vai ser mais também do 30% do fundo partidário. Mais uma ação afirmativa, ou seja, vão concorrer, mas vão ter que concorrer realmente porque vão ter inclusive dinheiro, vão ter que prestar contas desse tipo. Mas cota de gênero na distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse fundo foi criado depois que o STF proibiu a doação de pessoas jurídicas. Então se criou um fundo público para despesa de campanha. Não há lá nenhuma previsão de destinação desse dinheiro a candidatos mulheres. Mas o TSE, nessa consulta que foi relatada pela ministra Rosa Weber, se vê muito recente, de maio desse ano, falou, olha, se o fundo partidário é 30% para a mulher, esse fundo também tem que ser. Ele falou, o fundamento dela é o seguinte, olha, se a distribuição do fundo partidário deve resguardar a efetividade do disposto na atividade para o terceiro, no sentido de viabilizar 30%, com maior razão, a aplicação dos recursos do fundo especial, cuja vocação é exclusivamente o custeio das eleições. Então, há que seguir a mesma diretriz. Então, por decisão judicial, acabou se estendendo esse direito de 30% também ao fundo especial. Nessa mesma consulta,
se decidiu que 30% do tempo de televisão e de rádio também tem que ser destinado às candidaturas políticas. Então, consta o seguinte trecho: no tocante ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, consabido não haver disposição normativa expressa que balize a sua. Ou seja, ela está falando, não tem lei que discipline essa divisão. E, embora o partido seja livre para fazer essa divisão, aqui a carência do regulamento não impede a observância de patamares mínimos e se adota como parâmetro esse 30%. Então, falou, aqui também 30%. Então, hoje, por concorrente fez, né, não vai ter problema. Poderiam prever a hipótese de alguma punição para o caso de fraude ou alguma alternativa no caso de não conseguir esse número mínimo. Mas tem força legislativa, tem força de ato administrativo. O pessoal costuma dizer, né, o Poder Judiciário não é órgão de consulta, isso está errado. A Justiça Eleitoral pode falar. Estou falando que o Bolsonaro vai ser difícil ter em breve fazer o passe dele, porque já que ele fala do critério. Perguntas? Senhores, eu encerro aqui. Muito obrigado pela atenção. Estou aqui, espero ter contribuído de alguma forma. Dar aula, vir aqui falar não é meu forte, prefiro ficar quietinho no aqui escrevendo. Mas o convite não tinha como recusar, é uma área que eu realmente gosto, então o que eu puder fazer para fomentar e para incentivar, eu vou fazer. Tá? E estou à disposição para qualquer pergunta que vocês tiverem. Precisar de alguma coisa estável de me encontrar lá no fórum, primeira civil, segunda civil, primeira criminal. Não tem como errar. Tá ok? Para as candidaturas femininas. Então, se ela resolver não gastar na prestação de conta, ela faz campanha e devolve. Devolve. Tem que devolver. Então tá, mais uma pergunta? Obrigado de novo, tá? Boa noite a todos.